Agora em Vazia Alegre são 12 horas e 47 minutos. Ouvintes, estamos recebendo aqui nos estúdios a presença, né, do Ivo Leal, secretário de Saúde, e também da Angelita, que é secretária adjunta da Saúde. E nossa conversa hoje aqui é sobre a organização de processos de trabalho e serviços de saúde em Vazia Alegre. O nome é bastante abrangente, né? Então vamos começar por onde? Quais são os processos que já estão aí em fase, Ivo Leal, de implementação, de organização e que isso vai impactar diretamente no atendimento à população? Boa tarde, Marcos, ouvintes, né? Como eu já falei anteriormente aqui na outra entrevista, né? Esse ano de 2023 a gente pretende fazer uma reorganização, né, dos serviços para que possa garantir mais acessibilidade e um atendimento melhor à população. A gente possa também dar andamento às filas de procedimentos, seja consultas e exames, para facilitar isso, né, um diagnóstico precoce, e a população ficar satisfeita com os serviços de saúde que são oferecidos. A gente tem estruturas físicas boas no município, nós temos profissionais qualificados, tem um grupo técnico na secretaria, né, desempenhado e à disposição para fazer o serviço, então a gente precisa parar um pouco, planejar, para poder as coisas andarem melhor. Então, diante da possibilidade que nós temos de ter tudo isso, né, como fortaleza aqui no município de Vazia Alegre, a gente precisa dessa reorganização para que os fluxos, os protocolos e esses serviços possam andar melhor e a gente possa, de fato, ofertar o serviço à população em tempo oportuno, claro, né, porque quando a gente oferece um exame, uma consulta, um atendimento de saúde em tempo oportuno, quando eu falo em tempo oportuno, de maneira mais rápida, a gente consegue, de repente, diagnosticar alguma doença precocemente e as grandes chances de tratamento e sucesso ser garantidos. Então, esse é o nosso objetivo. Então, pensando nisso, nós nos reunimos, eu, Angelita, como subsecretária, com o nosso prefeito, e aí a gente definiu algumas coisas, né, após esse recesso que nós tivemos no Réveillon, o retorno da renovação de contratos, da conversa com os profissionais, remanejamento de colaboradores de um serviço para outro, né, muitas vezes atendendo o próprio pedido, né, do profissional, quando legalmente possível, quando administrativamente for possível, a gente tem condição de atender. Infelizmente, a gente não consegue atender todos, porque a gente precisa priorizar o serviço, né, e a população, que é a nossa demanda, que precisa desse serviço e do serviço do profissional naquele local. Então, tudo que nós fizemos até hoje, de remanejamento, de reorganização, foi pensando em melhorar cada vez mais o serviço. Então, a Angelita, ela tem desempenhado essa função desde o início do ano, né, conversando com os profissionais, com os gerentes, vendo os vazios assistenciais que nós temos aqui no município, as filas, né, de procedimentos, para que a gente possa reorganizar esse serviço e poder ofertar melhor à população. Então, ela está aqui hoje também com mais detalhes, né? Alguns já foram organizados, outros ainda vão passar por processo de conversa com os profissionais, de negociação com os especialistas, com todos aqueles que fazem o atendimento assistencial na saúde. E a gente, como gestão, está aqui para dar o suporte, né? A gente poder ter o serviço, né? Poder garantir que o profissional cumpra a sua carga horária, cumpra o exercício da sua função com resolutividade e, enquanto gestão, a gente poder dar, né, o suporte, valorizando esse profissional e garantindo as condições de trabalho. Então, é para isso que nós estamos aqui hoje, para, mais uma vez, reafirmar esse compromisso nosso de poder melhorar a saúde. E aí a Angelita tem mais alguns detalhes, né, das ações que ela já fez com os profissionais e com as UBSs nesse período de janeiro agora. Ok, então vamos lá, Angelita, explicar para o pessoal o que é que foi estruturado, né, melhorado para atender a população, que pontos se destacam nessa reorganização, digamos assim. Boa tarde, Marcos, Ivan, Ivo e ouvintes. Realmente, como o Ivo falou, é uma missão bem difícil, mas não impossível. Como ele falou, a gente tem uma estrutura muito boa, um profissional
em equipamento de saúde, em estruturas, e realmente o serviço precisávamos parar, avaliar, para recomeçar 2023. E a gente já fez várias reuniões, remanejando algumas pessoas, adequando o perfil profissional ao serviço. E também a gente já fez, como o Ivo disse, a gente tinha os vazios assistenciais, a gente fez remanejamento, sempre conversando, documentando e fazendo esse remanejamento. E existia uma procura, indagação em relação à fisioterapia, o serviço de fisioterapia, né? E a gente foi tentar entender como é que estava, estratificar a demanda reprimida, bem como a produção, para avaliar. Fizemos uma avaliação de 4 anos, como é que estava essa produção, como é que estava essa prestação de serviço, bem como estratificamos toda a questão da demanda reprimida, que estava desde março a dezembro de 2022. A Angelite não estava funcionando, estava, mas não estava visto pelo profissional, não estava visto pela gestão e nem pela central de regulação. E aí, após a estratificação, sentamos com os fisioterapeutas, a doutora Patrícia, o doutor Israel, a gerente, a Brígida, coordenadora da atenção básica e as técnicas da fisioterapia, para tratarmos, planejar, entender, para mostrar para eles como estava e falar sobre os indicadores, que por sinal a gente acha que não anda, mas estavam muito bons, e ver essa questão da demanda reprimida, entender como é que funcionava e o que a gente poderia mudar a partir dali. Isso na fisioterapia? Na fisioterapia. Então, ficou entendido para a gente. A fisioterapia, ela tem as suas especificidades em atendimento. Ela é diferente de uma consulta médica que você atende, prescreve, faz uma anamnese. Não, eles não podem fazer só assim. Eles realmente pegam no pesado, há procedimento que eles lidam direto com o paciente. Então, eles têm a força física empregada, e isso, o CREFITO, que é o Conselho do assistente ou do fisioterapeuta, ele tem uma resolução que determina a quantidade de paciente, bem como as horas trabalhadas. E a gente trabalhou isso, os daqui. Eles atendem bem mais, eles têm uma carga horária diferenciada. De segunda a sexta tem fisioterapeuta no centro de nutrição. Eles fazem uma demanda, eles avaliam cada um, são 3 que atendem lá, e eles fazem uma demanda, uma avaliação de 30 pacientes por sessão, não é mês, é por sessão. Cada paciente, dependendo da prescrição médica, tem até 10 ou mais sessões, e eles fazem essa avaliação e procura, dentro dessas sessões, atender essas 10 sessões, que é o mais comum, esses 30 pacientes que cada um escolheu. Terminando essas sessões, eles inserem novos pacientes. A gente viu também a questão da dificuldade do paciente entender, que a gente chama a atenção do paciente, que ele inicia uma sessão, melhora na 3ª sessão, na 4ª e 5ª ele não vem mais. Abandona o tratamento. Abandona o tratamento, que acha que está bom. Na 6ª inicia novamente o estado de dor, ele retorna. Então, ali ele perdeu aquelas 2 sessões, ou acha que está melhor e nem vem mais. Aí quando termina aquele período das 30 sessões, aparece esse paciente novamente na última sessão, querendo fazer. E como é que fica esse intervalo? Pronto, aí eles vão chamar de novo e reiniciar o tratamento. Enquanto isso, quebra o processo, quebra quem está na fila, desmonta o andamento, né, do processo. E aí a gente chama a atenção que, assim como nós estamos prestando o serviço, a saúde presta o serviço, tem a obrigatoriedade de prestar o serviço, o cidadão também tem a responsabilidade de comparecer.
Isso acontece com os exames, com ultrassom, com todo tipo de exame. Eu vou fazer a feira, eu vou deixar para depois. Ele perdeu aquela consulta dele, aquele exame, para... Aí quando chega reclamando... Quando chega reclamando, querendo o direito. E aí a gente só uma observação, no caso da fisioterapia, né? O paciente tem, digamos, 10 sessões, aí vai 2, 3, razoavelmente está melhor, não vai às outras. Depois, os profissionais não podem inserir outra pessoa, porque esse paciente ainda pode aparecer. E aí acontece de muitas vezes fazer 30%, 40% ou 50% do que era para fazer de fisioterapia, não faz o tratamento. Nem fica bom, ainda atrapalha os outros. Aí não fica bom, aí precisa ser reinserido na marcação novamente, e aí vai, muitas vezes, tomando a vaga de outro paciente. Então, essa pessoa que estava no tratamento, e se tivesse continuado, talvez no final de 10 ou 20 sessões já tivesse tido alta, ficasse bom já para dar vaga para outro, né? Talvez a gente tivesse uma fila bem reduzida. Mas aí também a gente não pode prejudicar o paciente que está marcado. Então, quando é feito a marcação, aquelas pessoas, elas têm que comparecer nos dias agendados, porque é o tratamento dela. Então, ela precisa ficar boa com aquelas sessões. Então, só vai ficar bom no final, né, das sessões. E aí você, consequentemente, fica curado, fica bom e dá a vaga para outro. Então, como tem acontecido isso, aí vai gerando uma fila também. É a maior queixa dos profissionais da fisioterapia nesse sentido. Certo. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: geralmente, né, nas unidades de saúde, lá, o paciente está internado ou está fazendo algum tratamento, ele assina um documento, se ele não quer continuar com o tratamento ou continuar internado, hospitalizado, ele assina um documento se responsabilizando, né, pela desistência daquele tratamento ou por não querer mais permanecer internado. Isso acontece também, digamos, no atendimento da Secretaria de Saúde, não só com a fisioterapia, pode acontecer com a fisioterapia? Em alguns serviços que tem essa assinatura que chama o termo de responsabilidade. São alguns procedimentos, não são todos. Mas a partir dessa conversa, nós vamos implantar na fisioterapia por conta desse prejuízo que visualizamos. Então, assim, é uma das... nós vamos formatar um protocolo de atendimento tanto para esse serviço, para que o profissional na hora da avaliação, porque eles fazem essa avaliação e ali já marcam o primeiro dia da fisioterapia e terminou essa sessão, eles vão assinar esse documento, ciente que se 3 sessões consecutivas ele não comparecer, a vaga será dada a outra pessoa e, se ele precisar, ele vai ser reinserido novamente no sistema. E aí a gente vai pedir esse espaço hoje para divulgar, dizer que nesse momento, esses 15 dias, os 3 fisioterapeutas, a doutora Patrícia, a doutora Micaela e o doutor Israel, eles estão fazendo um mutirão de avaliação. Foi dito que esse mês eles vão fazer, esse primeiro momento, eles estão avaliando cada 100 pessoas nos seus períodos, eles estão fazendo de 50, 50, 50 e formando suas filas de 30. Por quê? Porque eles estão visualizando pessoas que já fez particular, pessoas que mudaram do município, pessoas até que já faleceram e continuam lá nessa pasta no aguardo. E aí a gente agora, a partir da qualificação dessa fila, da estratificação, eles irão iniciar no início do mês, que o paciente vai sair a partir de então, sabendo, eu já sei o dia que eu vou iniciar a minha fisioterapia. Então, meu papel está lá na secretaria para marcar a minha fisioterapia. Essa demanda é muito grande? Nós temos uma demanda bem significativa, mas com essa qualificação, essa procura, porque assim, ela é muito problema neurológico, através dos AVC, aneurisma também, um problema de acidente de trânsito, pós-cirúrgico, e é muito complexa a fisioterapia e muito importante. Tem também as doenças neurológicas infantil, né, e que a gente tem também um serviço lá na fisioterapia. E aí, assim, é de muita importância o serviço, que ele não é visualizado da forma que é,
Por isso que a gente está trazendo, solicitando, nós estamos pedindo aos agentes comunitários de saúde, aqui, através desse veículo, que a gente tentou fazer uma reunião essa semana, e devido às chuvas não foi possível, o prefeito tinha até agendado para tratar de outras demandas que a gente ia aproveitar, e não deu para a gente conversar com os agentes de saúde a respeito da fisioterapia, mas nós estamos hoje passando para a população como é que ela está organizada, como é que vai se organizar. A gente terminou toda essa parte da qualificação dessa demanda reprimida. A gente vai fazer também uma estratificação, matriciamento entre os fisioterapeutas e os profissionais da atenção primária, para que eles entendam como funciona e como é que vai ser a partir de então. Então, assim, quer dar essa melhorada na fisioterapia, isso vai acontecer com a central da regulação, com todos os serviços de alta complexidade que são prestados dentro do município. Okay. Esse serviço é todo concentrado na cidade? Nós temos 3 fisioterapeutas dentro do centro de nutrição e 2 fisioterapeutas em domicílio. Nós também já estamos montando estratégia, já houve a reunião com elas 2 e a gente já está montando as estratégias e planejamento para as 2 fisioterapeutas domiciliares, para acamados. Certo. Quando a gente fala uma demanda grande, tem como mensurar mais ou menos? Tem mais ou menos umas 400 pessoas, tinha de março a dezembro de 2022. Muita gente, né, para ser atendido, né? E, portanto, essa organização é fundamental. Pronto, e aí a gente tinha lá na pasta, isso não quer dizer que ainda tem, porque eles estão fazendo essa avaliação até o final do mês. Okay. Aí o final do mês, aí sim, aí eu posso dizer, Marcos, nós tínhamos tanto, porque elas estão qualificando essa demanda. Certo. Bom, e que outros problemas vocês identificaram na fisioterapia que precisa melhorar? A gente... Pode falar aí. Bom, eu também estive acompanhando, né, quando eu falei, né, na questão das atribuições de Angelita como subsecretária, nessa questão do planejamento em gestão, que é justamente essa área que vai ficar na responsabilidade dela. Ela também está vendo, além da necessidade do acesso do paciente e das condições de trabalho dos profissionais, a questão de equipamentos, né, de materiais que seriam necessários para otimizar. Então, ela também já fez esse levantamento junto com os fisioterapeutas de alguns materiais que vão ajudar, né, a qualificar melhor esse atendimento, dar mais qualidade ao atendimento e também mais resolutividade de acordo com o problema. Então, a gente está indo no serviço, né, através dos técnicos, vendo isso, vendo a necessidade do paciente, as condições dos profissionais, né, dentro de seus conselhos as atribuições que cada um tem, porque cada profissional tem um conselho e o conselho emitem resoluções que dizem qual é a responsabilidade dele, qual é a carga horária máxima que deve cumprir, como é que deve ser, para também não sobrecarregar o profissional. E a gente aproveita também para dar uma olhada nas estruturas. Anualmente a gente faz reforma nas unidades e a gente viu também a necessidade de adquirir alguns equipamentos para fisioterapia. Então, como a Angelita falou, é fisioterapia respiratória, é pós-cirúrgico, é sequelado de AVC. Então, tem uma gama de serviços que se faz necessário a fisioterapia estar dentro, né, que é muito importante. Então, como a fisioterapia, né, foi essa primeira área que a gente cuidou, mas vamos passar depois para a ginecologia, para a obstetrícia, enfim, todas as especialidades que a gente dispõe aqui. Então, na prioridade dessa organização, primeiro a fisioterapia, para depois um segundo passo. Para depois seguir, né? A gente identificou, né, a necessidade maior, fisioterapia e ginecologia, porque estavam umas filas maiores em relação a outros procedimentos. Mas todas as especialidades vão passar por esse planejamento. Okay. Hoje a gente também está nas unidades com a preocupação da mediação de conflitos, convivência e relacionamento no trabalho. Estamos
fazendo alguns remanejamentos. Claro que existe conflito, tem pessoas que estão há muito tempo naquela unidade, não quer ser remanejada para outra, mas a gente está vendo esse local aqui, o perfil de profissional tal, seria profissão tal para estar aqui, a gente está fazendo todo esse trabalho, visualizando também a questão da saúde do trabalhador, com muito cuidado, a gente está tratando isso com apoio, sabendo que nós temos o apoio dos órgãos controladores, como a Ouvidoria do SUS, que tem a sede na Secretaria de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, que também está dentro, tem uma sala na Secretaria de Saúde. Nós temos a Ouvidoria do município, temos a Procuradoria, também tem a comissão que foi instituída para dar apoio aos processos, os processos administrativos dos servidores públicos a partir do novo estatuto aqui no município. Então, assim, a gente está tendo todo esse cuidado, conversando, documentando. Ivo está fazendo as portarias de remanejamento, ninguém está sem, conversa com a pessoa, troca o lugar daquela pessoa em consenso. Tem pessoas também que estão recebendo notificação porque estava lá há muito tempo em conflito de integração com a equipe, mas aí a gente não tinha tomado ainda nenhuma posição, agora a gente já está fazendo as notificações, convidando, conversando, mostrando esses pontos, porque a gente não quer. Hoje o que é que a gente quer? Que essa nova pasta, que a gente sempre teve vontade de implantar, e eu, que é a gestão do trabalho, educação e saúde do trabalhador, o planejamento em si e a mesa de negociação, que todas essas questões que nós falamos agora está dentro dessa pasta. Ok. Bom, deixa eu ver aqui o que é que o pessoal está comentando aqui com a gente, né? Para aproveitar a presença de vocês sobre esse assunto. A Maria Gliciana da Silva Cardoso diz: e as ultrassons com o doutor Tiago pelo SUS, já retomou? Pronto, a gente teve esse período de renovação de contratos, né? Porque os nossos especialistas, a grande maioria, são terceirizados. Então, nesse início de ano, a gente teve nos primeiros 15 dias esse planejamento antes da retomada, né? E a retomada desses profissionais, né, a gente já identificou essas demandas, por isso que se viu a necessidade de iniciar por essas especialidades. Então, a fisioterapia, como era mais uma demanda mais urgente, né, a gente priorizou, mas a gente já está retomando o serviço, mas à medida que o serviço vai retomando, a gente já vai também reorganizando. Então, o contrato dos profissionais já foi organizado para 2023, eles já estão retomando, e dentro dessa reorganização a gente vai dar uma priorizada muito na ginecologia e obstetrícia, que são as ultrassons, obstétricos, pré-natal de alto risco, as consultas ginecológicas e exames mais especializados, né, até porque nós temos 2 profissionais ginecologista obstetra no município, né? Então a gente vai dar uma organizada também nesse setor, assim como nós temos 5 fisioterapeutas e precisou também desse planejamento. E a medida, né, é que nesse primeiro trimestre a gente deixe tudo alinhado, tudo redondinho, para que o serviço possa fluir melhor e as pessoas não possam esperar tanto tempo para serem atendidas. Ana Maria Souza diz: boa tarde a todos. Isso aí é verdade. Tem pessoas que querem ir fazer, né, começar, e não vai, e fica complicado para outra pessoa que quer ir. Está falando geralmente com a fisioterapia, né? Então fica muito complicado, é uma observação feita pela Ana Maria. A Maria Aparecida diz: mãe está esperando desde o ano passado a fisioterapia. Vamos lá, tem mais aqui. Cícera Alves diz: boa tarde. Inclusive tem um encaminhamento de uma sobrinha dela, que tem escoliose gravíssima e já vai fazer 2 anos e ainda não foi chamada, né? São essas observações aqui, né? O que vocês podem comentar para a gente? É muito tempo, né? 2 anos. Lá não foi visualizado de 2 anos, mas eu solicito que ela procure o centro de fisioterapia e veja com as fisioterapeutas, mas que
nós não visualizamos Nesse caso, né? no levantamento que tinha lá de 2 anos, de março a dezembro. Qual tem sido a maior demanda, o maior tempo de espera que vocês identificaram? É porque assim, Marcos, nós não conseguimos atender 100% em tempo oportuno, como a gente chama. Sim, então, compreendo. a gente precisa fazer um controle e avaliação. Então, por exemplo, aquelas pessoas que se submeteram a um procedimento cirúrgico, que precisa, por exemplo, procedimento cirúrgico ortopédico, que precisa mais urgentemente fazer a fisioterapia para poder ter a resolutividade 100%. Uma pessoa sequelada de AVC. Então, muitas vezes a pessoa tem um problema, né, de joelho simples, um problema de coluna, alguma coisa que seja classificado mais simples do que esses outros, eles vão esperando mais um pouco, e a gravidade do problema. Porque a gente tem que trabalhar a universalidade, todo mundo tem direito, mas tem que trabalhar a equidade, né? A gente tem que priorizar quem necessita mais, quem é mais urgente, para depois atender os outros. Então, assim, a gente quer muito atender a todo mundo, mas como a gente não tem condição de atender a todo mundo de uma vez, a gente precisa colocar o princípio da equidade em primeiro lugar, né? Que é priorizar aqueles mais urgentes. Okay. Então, nesse instante, tem uma pessoa que se submete a uma cirurgia grande e ortopédica. Então, imediatamente, essa pessoa já tem que ir para a fisioterapia para poder não ficar nenhuma sequela de membro, né? Perna, braço, alguma coisa assim. Então, como tem a questão dos pós-cirúrgicos, também tem outras prioridades que, segundo os protocolos, a gente tem que priorizar. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que têm, eu tenho um pedido que já faz 6 meses, e uma pessoa que só está com 2 meses já entrou mas ela entrou porque ela é mais urgente e se viu a necessidade de garantir esse princípio para aquela pessoa. E Marcos, até nesse planejamento, nessa visualização que a gente fez, uma das coisas que a gente está vendo é que até julho, se todo mundo entrar nesse consenso, nessa compreensão que eu marquei a minha fisioterapia, eu tenho que terminar as sessões que foram demandadas. Claro que se houver uma intercorrência, na segunda já avisa que a doutora vai fazer a substituição, ou vai fazer a observação e ele vai continuar lá. Mas passadas essas 3 sessões, ele vai ter que voltar para a fila de espera, porque se a gente não fizer assim, nós vamos ficar sempre com essa demanda reprimida, sem finalizar o atendimento. Lembrando que, nesse planejamento, a gente vai pegar os que estão na fila dessa demanda reprimida e sempre deixar um percentual dos novos casos com prioridades, para que não atrase essa fila. Não vai ser 100% de prioridades, e sim um percentual dos que já estavam na fila com um percentual dos novos inseridos. Ou seja, a fila vai andar e a gente, pelo nosso planejamento, no mês de julho, todos os que fazem uso do serviço de fisioterapia, que há essa necessidade, já receberá seu papel e sairá com a sua demanda, dizendo o dia da sua avaliação. Pronto, a Ana Maria Souza diz deixa eu ver o que a Ana Maria diz aqui, ela coloca: a nossa equipe de saúde da família daqui do nosso distrito é nota 10, né? Muito bem organizada, parabéns a todos, começando do secretário e da dona Angelito. Aí, parabéns para vocês aí. Obrigada. Não é só cobrança não, né? Tem também a pessoa elogiando. Patinha Gomes diz: um bocado de coisa só funciona, só funciona e não vai, que nós temos gente com saúde, né? Que passa um bocado em frente sem andar na moto, na rua, aqui no meu pai mora. Essa eu não entendi muito bem. Mas vamos lá, aqui Fabiana, deixa eu ver aqui, Letícia Ferreira diz: doutor Tiago, psicólogo do CAPS, por que tiraram ele? Tá uma pergunta aqui, né? Vocês estão fazendo remanejamento, o pessoal está perguntando, né? Deixa eu fazer logo aqui algumas perguntas e vocês vão... Tem essa do doutor Tiago, psicólogo, Fabiana Cardoso, né? Foi atrás do fono do CAIS, que é para a filha dela, que é especial. A atendente disse que não estava mais tendo, né? Fui nos meses de novembro e dezembro. Boa tarde.
tem essas duas observações aí. Vamos falar primeiro do doutor Tiago, psicólogo, né? Angelita vai falar, só falar do fono, Sim. que já é uma pergunta muito recorrente e é uma necessidade também muito gritante. Nós temos no estado do Ceará uma carência muito grande de fonoaudiólogos e terapeuta ocupacional. As faculdades não estão mais formando esses dois profissionais. Se não me engano, apenas em Fortaleza, uma universidade ainda está com um curso. Os outros não tem mais. E o que foi que aconteceu? Então, dentro dessa questão... deputado tirar os diplomas? E aí é uma demanda, inclusive até conversando com nossa primeira-dama, Sônia Fortaleza, o prefeito, né, muito preocupado também com o atendimento das crianças com dificuldade na linguagem, os sequelados de AVC que também passam pela fono. O nosso núcleo azul, que nós implantamos recentemente, necessitando de uma fono, e infelizmente a gente não conseguiu, né? A nossa primeira-dama ligou para várias fonoaudiólogas, eu liguei para 5 fonoaudiólogas e nenhuma tem interesse. Como o serviço é carente, então as poucas fonos e terapeutas que tem estão montando consultórios particulares ou trabalhando em empresas privadas e ganhando muito bem, porque a demanda é grande. Então eles não têm... Eu quero entender porque a faculdade está cortando o curso. Pois é. Se tem demanda, né? Pois existia várias faculdades e aí em seguida não fizeram mais. Então o que a gente sabe hoje é que apenas uma universidade em Fortaleza ainda está com o curso aberto, mas o interior do estado não tem mais. E com isso foi ficando cada vez mais precário, as pessoas passando em concurso e ganhando muito bem, ou montando suas clínicas privadas. E aconteceu, né, aqui em Vaze Alegre. A gente tinha uma fono até dezembro. Infelizmente, ela, né, saiu do serviço, está priorizando, né, sua clínica, seus atendimentos. E aí nós ficamos... E como é que vocês fazem agora para atender essa demanda? E aí, por enquanto, a gente está com essa demanda parada. Né? Nós temos terapeuta no CAPS, mas a questão da fono, a gente está aí na procura. Então, se alguém souber de uma fono que queira trabalhar no serviço público, nós temos vaga e estamos contratando. Mas, pelo menos das que a primeira-dama ligou e das que eu liguei, ofertando a vaga, ninguém teve interesse em vir. Então, por isso que a gente está com essa dificuldade de ter a fono. E agora vamos lá, o doutor Tiago, psicólogo do CAPS. Pronto, doutor Tiago, grande profissional, né? Muito amigo. E assim, ele não teve disponibilidade para o serviço que foi readequado. O CAPS funcionava um horário corrido e foi visualizado a necessidade de funcionar os dois expedientes, manhã e tarde, cumprindo a carga horária de 8 horas. E ele ligou... dizendo que se fosse nesse horário, ele não estaria disponível porque ele tem a clínica dele particular e parece que ele atende outro município. Então, para ele não era viável também, ele mora no sítio. E aí ele listou vários fatores que não está se adequando ao novo sistema de saúde que nós estamos reorganizando. Né? Então, não é só o doutor Tiago, eu acredito que irá aparecer outros profissionais, porque o serviço vai mudar. Nós estamos também pensando em metodologia para que os PSFs da zona rural funcionem também no período da tarde, que é horário corrido. A gente recebe uma demanda muito alta à tarde, o povo procurando a gente, ligando para nós, para a IF, para a secretaria. E aí a gente já pensou, já conversou, Ivo, o prefeito e eu, para ver uma forma, como é que isso vai retomar. Também tem que passar na Câmara, né, Ivo, que teve uma lei, né, fazendo horário corrido, e agora acho que tem que fazer uma lei para voltar a funcionar nos dois expedientes, mas isso não é agora a curto prazo. A curto prazo é o que a gente já pode mudar de imediato, como o CAPS. E também o CAPS dava, como faz, é o único serviço de saúde que a gente tem, um almoço que oferta às pessoas que fazem uso do equipamento. E aí, como já fazia, e eles têm um horário que passa de um paciente para outro, também fazia refeição lá. Por questão de economia, das dificuldades que a saúde enfrenta,
também foi retirado. Como eles vão ter o período de descanso para almoçar em casa, aonde quiser, a gente cortou o almoço para os profissionais. Okay. Lembrando, Marcos, que essas readequações em relação à questão do CAPES, a gente não está tirando nenhum direito, né, de quem é contratado. A gente observa a legislação, mas assim, a gente não pode readequar o serviço público a algumas questões particulares e ao atendimento privado. Sim. O que hoje tem no SUS é o serviço privado se adequando ao serviço público, né, como um suporte e uma retaguarda, porque o SUS não consegue ter todos os atendimentos. E aí o serviço privado, ele se readequa ao serviço público. E nós trabalhamos com recurso federal, estadual, e nós temos que ter zelo pelo recurso, e aí a gente quer dar todas as condições de trabalho, mas a gente também quer que os profissionais que estejam no serviço público também assumem a responsabilidade do atendimento, do cumprimento de carga horária e todos os deveres que a gente tem que ter quando assina um contrato. Então, no caso do psicólogo, a gente lamenta a saída dele, um bom profissional, muito elogiado pela população, mas, infelizmente, ele não está conseguindo readequar os seus serviços particulares ao nosso. Então, a gente não pode fazer o contrário, né? Porque a gente tem que prestar conta, a gente trabalha com recurso público, a gente tem que ter esse zelo também. Mas a gente já está vendo, né, outras situações que a gente possa readequar os atendimentos que era dele, né, até a gente também ter a possibilidade de contratar outro profissional para dar esse suporte, porque a área de saúde mental é uma área que tem crescido muito e a gente está muito esperançoso com o governo federal, que é a criação da Secretaria de Atenção à Saúde Mental, que foi muito falada na época da campanha política. Então, a gente espera que essa criação dessa secretaria específica venha dar um suporte maior, principalmente financeiro, aos municípios, de poder ampliar o leque de serviços de saúde mental. Pronto, nós temos aí Ivonilde Lima, que diz, estou com um pedido de fisioterapia lá na secretaria desde outubro, e até hoje não foi marcada ainda, né? Como é que faz para ter acesso? Pronto, Ivanildo, você com certeza até o final do mês será convidada para comparecer para fazer essa avaliação, porque o que está acontecendo a partir dessa avaliação, elas já deixam marcada, ela não vai sair de lá sem saber o dela, é marcada para avaliação e de lá ela já sabe o mês. Foi marcada para fevereiro, para março, mas ela vai ficar sabendo, não é mais ela está desde outubro esperando. Okay. Então a fisioterapia ficou acordada de fazer esses mutirões até zerar essa fila para poder iniciar o serviço. Porque o que acontece com a avaliação? O paciente é chamado, leva o nome das medicações que toma, todos os exames que já fez, né? E a sua prescrição da fisioterapia. Então, a partir daí, os profissionais fazem a avaliação e aí usa, mais uma vez, o que eu digo, o princípio da equidade. Se a sua fisioterapia puder esperar mais um pouquinho, vai ser priorizado quem é mais urgente. Então, digamos que sua fisioterapia seja prioridade extrema. Então, até o final do mês, você já vai ser avaliado, a partir de fevereiro você começa, porque é uma urgência. Se não for urgência, aí vai marcando para o mês de março, abril e maio, mas todos os pedidos que estão na secretaria vão sair com uma data de agendamento. Então, por mais que demore um pouquinho, mas você já vai saber que naquela data a sua fisioterapia está marcada. A Marciana Martins diz, gostaria de saber se já estão fazendo ultrassom mamária, né? Meu pedido já está na secretaria há 6 meses. Pronto, começa a partir da próxima semana. Nós tivemos um probleminha no equipamento, continuamos fazendo todas as ultrassons, mas na questão da ultrassom mamária, teve um probleminha numa peça que o profissional não consegue ver muito bem, que é muito específico, né? Cada região do corpo vai fazer a ultrassom. A ultrassom mamária a gente estava com essa dificuldade. Nós já solicitamos o técnico, que é o técnico da empresa que vendeu o equipamento na época, porque nós estamos com esse equipamento desde 2016. Então, na gestão de 2016 foi comprado e aí, a partir de 2017 começou o uso de fato. E aí a gente estava com a ultrassom mamária parada. Porém, enquanto esse técnico não chega, né? E em conversa com a direção do hospital, através de Ronaldo, Dr. Carlalho, que a gente sempre foi muito parceiro, hospital município, a gente vai fazer a troca dos aparelhos. Então, o equipamento que está no Hospital São Raimundo,
né? Lá não é muito usado o equipamento, né? Mas eles sempre usam para uma ultrassom obstétrica de emergência, para um procedimento cirúrgico que seja preciso o equipamento de ultrassom, eles também utilizam, mas como não é uma utilização muito rotineira, como a gente tem a do CAIS, a gente, em conversa, acordou de fazer a troca do equipamento. Então, nós, a partir de hoje para amanhã, nós já vamos estar mudando os equipamentos, né? O do CAIS vai para o hospital, do hospital vai para o CAIS. E aí, assim que esse técnico chegar, vai fazer a manutenção nos dois. Mas o fato é que a partir da próxima semana nós já vamos estar com as ultrassons mamárias sendo agendadas com esse equipamento que a gente vai fazer a troca. Ok, pessoal. A Letícia Ferreira está só comentando aqui, dizendo que é paciente do doutor Tiago e que ficou triste, né, com a saída dele, elogiando que ele é um ótimo profissional, que se sentia muito bem em passar com ele, né? Mas, se Deus quiser, o doutor Tiago vai seguir no trabalho dele e vai ter aí um outro profissional que vai substituir. É verdade. Os pacientes que têm, que são do setor de saúde mental, eles criam um vínculo muito grande, sim, né, com o profissional, sentem aquela confiança. Mas dizer para ela que nós também temos outros profissionais muito bons, inclusive no CAPS. Nós contávamos com 4 psicólogos, então a gente tem os outros que estão lá à disposição para atender e vamos ver a substituição dele também por um profissional que eu tenho certeza que a gente vai contratar, né, medindo o perfil e a capacidade profissional para que a gente possa dar qualidade nesses atendimentos. Pessoal, quero agradecer a vocês pela participação aqui conosco, dizer que o nosso tempo infelizmente já avançou, senão tinha assunto para nós conversar o dia todinho, né? Mas aí a gente tem o tempo também limite aqui, queremos agradecer a participação de vocês e dizer que a gente está à disposição, caso seja necessário, a gente continuar essa conversa sobre a organização desses demais serviços, que, pelo que eu vi, serão implantados por etapa, né? Isso para melhorar a condição de saúde. Parabéns aí pela iniciativa, é sempre muito importante essas avaliações. E deixá-los à vontade para os comentários finais. Marcos, eu vou aproveitar meu restinho de tempo para dar outra informação. Uma das prioridades do governo federal e do governo do estado é a resolução da fila de cirurgias, né? Que é muito grande no estado para todas as áreas. Hoje nós tivemos uma reunião online com a Superintendência do Cariri, né, para alinhar quais as filas que a gente tem, quais as demandas e as necessidades que tem para enviar para o estado. Sexta-feira nós teremos uma reunião com a nossa secretária de saúde do estado, a Tânia Mara, a nova secretária, que vai priorizar essa fila para ver se anda e dar a resolutividade das cirurgias. Tem gente aguardando cirurgias há muito tempo, infelizmente não depende do município, porque são cirurgias de maior complexidade, então precisam ser em hospitais de referência e grande porte, que o estado é quem dá a resolução desses casos. Mas a gente está muito confiante que a partir dessa reunião do dia 27, nós vamos poder ter pelo menos uma previsão e quais são os hospitais que vão executar as cirurgias das pessoas que estão esperando. Ortopédica, cardiológica, otorrino, enfim, vascular, que é uma demanda gritante na região. A gente está com essa esperança de poder dar essa resolutividade. São muitas cirurgias, então o Estado ele precisa ver de onde é que vai sair esse recurso, né? Juntamente com o Ministério da Saúde, para que os municípios possam executar. Mas o governo federal e o estadual já começou muito bem, porque era uma reclamação de todos os municípios. A fila não anda, os pacientes, sem poder atender. E a gente sem poder atender, porque cirurgias de alta complexidade é com eles, e aí ficava aquela fila enorme. E a gente sem poder, porque a fila da ginecologia, da fisioterapia, de outras filas, a gente tem como resolver. Senta, resolve, remaneja, enfim. Mas coisas que não dependem da gente diretamente, né, a gente tem que aguardar o Estado ou a União resolver. Mas se Deus quiser, essa fila também vai estar andando e na próxima semana, Deus queira que dê tudo certo lá para que eu traga boas notícias para o município. Já estamos aguardando você na próxima semana, viu? Angelita, por favor. Só gratidão, viu, Marcos, a vocês aqui da rádio, você, Ivan, aos ouvintes que sempre nos apoia e todos os profissionais de saúde da nossa rede, seja de atenção primária ou de atenção especializada, em especial os agentes de combate a endemias que estão na luta aí contra a dengue, também aos nossos coordenadores, aos nossos gerentes, em especial os agentes comunitários de saúde que fazem parte diretamente desse projeto, que é quem leva na casa, quem vai na casa, quem dá informação.
e fazer um apelo aos ouvintes, ao povo que estão necessitando, que usam e acessam o serviço de saúde, para ter cuidado quando tiver seu exame, sua consulta, sua demanda agendada, cumprir essa agenda, porque gera uma quebra de segmento desse atendimento e prejudica o serviço. E também pedir aos funcionários a compreensão nesse momento dessas mudanças, porque se faz necessário a gente avaliar o sistema de saúde como está posto. Muita gente acostumada na sua zona de conforto e a gente está mudando, está revendo questão de horário, batida de ponta, acuidade do serviço, avaliando os atestados, tem um médico exclusivo para isso. Porque, Marcos, nós somos gestor público e a maioria são concursadas, são efetivas, que hoje existe todo esse meio de controle que eu falei e um novo estatuto no município, entendeu? E aí eu peço assim, que cada um veja esse estatuto, veja essas normas, porque nós estamos aos poucos modificando. Não modificando para tomar o tempo, tomar a sua hora, passar do seu horário. Não, mas para cumprir pelo menos a sua função, sua carga horária e o que está posto lá no seu contrato. Obrigado. Ok, muito bem.